Os procedimentos que antecedem a poda e o corte de árvores. É comum você ver uma mata nativa numa área nobre e 2 dias depois ele já tem uma cara de um loteamento industrial, então isso ainda é comum. Então acho que isso tem que, com o tempo, essas questões têm que ser eliminadas, né? A gente vê que muitas vezes é falta de informação. Todo mundo imagina, a maioria das pessoas, que eu tenho uma árvore no meu terreno, então a árvore é minha, eu posso cortar, eu posso fazer o que eu quiser. E a gente sabe que não é bem assim, né? E outro fator também é o custo. E as medidas que devem ser melhor pensadas. Hoje nós estamos também numa outra frente que é totalmente ligada a isso, que é uma frente onde a gente proporciona e desenvolve todos os estudos ambientais, todos eles, desde o mais simples ao mais complexo. A maioria das pessoas acha, inicialmente, imagina que é exagero da nossa parte ter toda essa equipe, todo esse treinamento para elas, para uma simples operação de poda e corte de árvore. Só que quando a gente vai explicando, né, a parte mais técnica, a parte mais de segurança, dessa parte de resíduos, as pessoas começam a compreender que realmente não é tão simples quanto se imagina, né? No programa de hoje, poda e corte de árvores ainda são alvo de discussão no estado de Santa Catarina. O Sustentar está começando agora. Hoje em dia, muito se fala em desenvolvimento sustentável, mas será que cortar e podar árvores sem nenhuma limitação é compatível com a sustentabilidade? A poda em geral, a poda e corte de árvores são duas coisas que ao mesmo tempo que parecem estar ligadas, mas elas têm objetivos diferentes. Então na região ainda acontece muitas cortes ou podas de árvore num sistema informal. Então é isso que vem sido alvo de críticas a alguns órgãos ambientais e as nossas próprias pesquisas estão levantando essa necessidade de se tornar público alguns trabalhos relacionados a isso. Então existe muita informalidade, cortadores não homologados ou que não seguem a legislação ambiental vigente e acabam cometendo por si só alguns equívocos ou uma necessidade de corte que não haveria necessidade e acaba gerando um transtorno ambiental, causando um impacto que não seria necessário. A gente vê a situação do corte e poda de árvore no estado de Santa Catarina. Ele acontece assim como no país inteiro, que às vezes essa operação é realizada sem a avaliação da real necessidade. Isso pode causar riscos e prejuízos tanto para a pessoa quanto para os bens materiais. O risco de cair um galho em cima de alguma coisa ou alguém acabar se machucando, né, que seria o pior. Está em andamento já, entre trâmites jurídicos, a questão de um termo de cooperação técnica, onde a Defesa Civil prepara, dá toda uma base legal para os cortadores, como que é a legislação, quais os cuidados que eu devo tomar no momento do corte, rapel, primeiros socorros, se acontecer alguma coisa. E também tem o diferencial, né? O diferencial, assim, quando você contrata um serviço de poda ou corte na Grande Florianópolis ou em todo o estado, que a gente atende o estado como um todo, né? Mas quando você contrata um serviço, às vezes o custo, né, acaba sendo uma questão de optar por um sistema mais informal do que tentar seguir uma legislação, todo um trâmite legal junto aos órgãos competentes. Em Florianópolis, conforme o Decreto Municipal 096/1995, todo corte ou poda de árvore precisa passar pela avaliação de técnicos da Floran para obtenção de licença ou autorização. A gente, antes de qualquer início, a gente faz uma avaliação da real necessidade de fazer esse corte, essa poda de árvore. Depois a gente faz o pedido de licenciamento, de autorização juntamente com a Floran. Após a Floran autorizar, que a gente vai realmente iniciar o procedimento,
que é selecionando a equipe de cortadores, verificando a questão da segurança para realizar essa operação e fazendo todo o procedimento da melhor forma possível. Um dos motivos que fazem as pessoas optarem para o sistema tradicional ou informal é que o sistema atual, vigente, a legislação, ela é um pouco morosa dentro do processo todo, né? E às vezes o tomador ele tem uma certa urgência, é um empreendimento, está atrapalhando a minha casa, está num risco e pode acontecer. Então, por mais que a gente agilize o processo de perícia e tal, dentro do órgão competente ele sofre um processo de trâmite normal e que hoje ainda é um trâmite demorado. Então, às vezes, isso é uma... Ou então quer realmente trabalhar numa informalidade e acha que aquilo já é impossível de ser feito da modo legal e quer resolver e acaba optando, mas gerando um outro problema, né? Com certeza. A seguir, o tema poda e corte de árvores tem sido alvo de críticas de muitos órgãos. O tema poda e corte de árvores tem sido alvo de críticas de muitos órgãos, em razão da informalidade e insegurança do trabalho realizado, que nem sempre é feito por cortadores homologados ou que possuem conhecimento da legislação pertinente. A Fundarga é uma entidade sem fins lucrativos. Ela é de utilidade pública, atua desde 1995. Então ela tem um histórico sempre com projetos ambientais, projetos que têm essa viabilidade econômica social. Então ela disponibiliza esse recurso hoje para que as pessoas possam utilizar, de uma facilidade que, havendo a necessidade, faça a avaliação daquilo que está sendo proposto como uma retirada, como uma supressão, ou é só uma poda. Então é feita uma perícia, constata, realmente faz-se necessário um corte da árvore porque está numa situação de risco, ela está num grau de risco que não pode mais deixar. Então é feito todo um trabalho isso, desde a tomada do serviço, o protocolo aos órgãos, o aguardo da perícia, quais equipamentos serão utilizados. A Fundagro é uma fundação que está há mais de 20 anos no mercado e ela sempre teve a preocupação em fazer as coisas ambientalmente corretas e visando a segurança e o bem-estar das pessoas da comunidade no geral. Então a fundação ela tem uma equipe de cortadores capacitados, que eles têm cursos de segurança no trabalho, de primeiros socorros, de rapel e de legislação ambiental. Eles são capacitados para efetuar essas operações da melhor forma possível. E a Fundarga, além de todo esse cuidado, ela disponibiliza um seguro, que isso é quase raro ter nesse ramo. É um seguro que, tanto lado bens materiais, também como assistência ao pessoal do corte, se acontecer algum acidente. Então existe um seguro preparado para isso. Então o tomador do serviço ele fica mais tranquilo quando ele sabe que existe todo um procedimento, equipamentos, a destinação final dos resíduos, o seguro. Isso fica mais tranquilo e por a gente ser uma fundação acaba saindo a um preço muito próximo daquele informal que iria acontecer. E uma preocupação do corte de poda de árvore também é a questão dos resíduos sólidos que isso gera, que resíduo de galhado hoje em dia ele não é utilizado para nada e ocupa um grande volume, né? Então a nossa fundação ela tem uma parceria que destina esses galhos e folhas para uma empresa que faz compostagem. Então, além de a gente não ter custo com essa destinação, esse resíduo ele se torna composto, pode ser usado para adubo e todo o benefício da compostagem. A Fundarga ela existe desde 95, né? Mas ela, em relação a esse projeto específico, é uma pesquisa recente, né? Então a gente tem disponibilizado isso em 2016, mas na pesquisa que a gente levantou essa informação para chegar a oferecer um serviço, né?
A gente buscou informações históricas, né? E isso vem acontecendo ao longo dos anos, não é uma coisa nova, né? Eu acho que em virtude da questão socioambiental, ambiental, ecologicamente correto, existe uma fiscalização maior, acho que isso a gente tem que admitir. A própria tecnologia hoje em dia, então, você vê um vizinho praticando algo, é fácil se comunicar e tal. Não tem aquele quadro efetivo para ser autuado, multado, lavrado os autos de infrações para todo mundo que comete um crime ambiental hoje. A gente vê que muitas vezes é falta de informação. Todo mundo imagina, a maioria das pessoas, que eu tenho uma árvore no meu terreno, então a árvore é minha, eu posso cortar, eu posso fazer o que eu quiser. E a gente sabe que não é bem assim, né? E outro fator também é o custo, que as pessoas não têm conhecimento de quanto custaria e quais os benefícios que isso traria. E em relação à segurança, a gente sempre bate na questão da segurança, porque uma árvore, né, é uma coisa que machuca, que pode danificar um carro, pode danificar uma casa, um portão. Então, acho que mais falta de conhecimento das pessoas e questão de custos por falta de conhecimento também de quanto que não é uma coisa tão cara, assim, que é uma coisa que compensa o investimento. Ela vem tendo uma melhoria, né? Então, acho que as denúncias e tal ajudam muito que as pessoas, entidades, seja pessoa física ou jurídica, elas se enquadrem dentro da legislação. Então, isso melhorou, mas está muito longe do que precisa fazer. Então, é comum você ver uma mata nativa numa área nobre e 2 dias depois ele já tem uma cara de um loteamento industrial, então isso ainda é comum. Então acho que isso tem que, com o tempo, essas questões têm que ser eliminadas, né? E a parte também que, como esse resíduo também a gente encaminha ele, como eu já citei, para a compostagem, também não gera toda essa parte de resíduo, que hoje em dia a gente vê muito na mídia até, a questão de resíduos sólidos, de capacidade de aterro sanitário. E a parte de compostagem, todo mundo sabe que é uma coisa boa, é uma atitude boa de você ter uma compostagem, e esse adubo serve também para muita coisa, né? Para plantação, para muda, enfim. Primeiramente, elas devem entrar em contato com a Fundagro, né? A Fundagro tem informações no site e tem também o e-mail fundagro@fundagro.org.br. E, havendo essa necessidade, faz o contato com a gente disponibiliza um técnico ou um engenheiro ambiental, dependendo do tamanho da necessidade, vai até o local, faz a coleta dos dados junto com o proprietário ou alguém responsável, leva para o nosso escritório, para a nossa base de dados, a gente monta um estudo, um parecer, propõe a solução primeiramente para o interessado, a pessoa física ou jurídica. A gente propõe a solução, ela estando de acordo, a gente protocola junto ao órgão ambiental como será o projeto, como vai ser a destinação, se realmente tem que ser feito um corte total, né? No final é feito todo um planejamento, né? Todo um planejamento da execução, quais os equipamentos, a área de segurança onde vai ser feita essa execução, quais equipamentos serão utilizados e, com certeza, um dos diferenciais também, que é a destinação final dos resíduos, né? Muitos hoje trabalham com a destinação de deixar os resíduos em qualquer local, né? Um local que acaba por decompondo por si só. A Fundagro tem buscado empresas que fazem a coleta seletiva desse material. Então elas utilizam essas folhas, essas galhadas, esses troncos, eles acabam, num processo, num equipamento, acabam moendo isso tudo e vai servir de compostagem, de matéria-prima para compostagem, e depois isso retorna para o meio ambiente. A gente tem toda a questão da divulgação desse serviço que a gente presta, com todo o procedimento correto e os benefícios que isso traria para as pessoas e para a comunidade no geral. E para quem pede também, quem contrata os nossos serviços, a gente também dá todas as diretrizes de como, do caminho a tomar
e qual seria o certo, até para elas poderem avaliar que realmente é um serviço que vale a pena o investimento. Quando a gente faz em trabalhos como um todo, os condomínios têm sido um cliente, vamos dizer assim, um interessado importante nessa nova etapa do projeto. E muitos deles nós já prestamos alguns trabalhos. Principalmente a questão de foi aterrado esta área aqui, principalmente as áreas que estão mais próximas à costa. Isso era um mangue, o que existia aqui antes? A construtora... Então a gente faz esse tipo de perícia e propõe uma melhoria naquele local, para deixar o máximo possível próximo àquilo que era. Quando se pega uma área onde perdeu a questão do ambiente, mudou muito a questão, o impacto ambiental foi muito grande na questão, sempre existe alguma coisa que se pode fazer. Uma parede com gramíneas, hoje existe, por exemplo, aqueles painéis feitos com flores, alguns tipos de flores ou plantas. A maioria das pessoas inicialmente imagina que é exagero da nossa parte ter toda essa equipe, todo esse treinamento para elas, para uma simples operação de poda e corte de árvore. Só que quando a gente vai explicando, né, a parte mais técnica, a parte mais de segurança, dessa parte de resíduos, as pessoas começam a compreender que realmente não é tão simples quanto se imagina, né? E normalmente elas optam por realmente fazer uma coisa mais correta, até hoje em dia em questão da fiscalização, né? Sempre tem um vizinho que denuncia, então as pessoas estão pagando para não se incomodar. Isso está virando o hábito, né, para mexer no bolso. Se você leva uma multa da Floran ou de outro órgão ambiental, você vai ter que pagar uma multa, então e se incomodar. Então vale mais a pena você investir numa coisa certa para para evitar a incomodação posterior. Então, não é só uma questão de corte ou poda, a gente atua em diversas áreas. Hoje nós estamos também numa outra frente que é totalmente ligada a isso, que é uma frente onde a gente proporciona e desenvolve todos os estudos ambientais, todos eles, desde o mais simples ao mais complexo. Então tem estudos ambientais que podem levar 4 ou 5 anos, tem estudo ambiental, uma defesa ambiental, eu quis fazer para o meu próprio caminho e agora eu estou complicado com uma autuação e tal. A gente trabalha com defesa de multa, propõe uma melhoria, né? É possível recuperar uma outra área ou recuperar aquela onde sofreu algum dano. Existem muitos caminhos dentro da legislação ambiental que dá para atender, acredito que todo mundo, todas as necessidades, sem ter que burlar nada ou fazer nada ilegal. No próximo bloco, falta informação para conscientizar a população sobre a relevância do tema lixo. Um dos pontos de debate sobre o lixo é se todas as informações necessárias são oferecidas para a população. Falta informação e educação. Enquanto a educação ela for continuar sendo muito segmentada para qualificar a mão de obra e não mais ser humano, ele vai estar preparado para gerar bens de consumo e ao mesmo tempo consumir. Então, enquanto a gente não tiver um viés diferente para a questão da educação, na formação enquanto ser humano mesmo, dá um pouco mais de alternativas, um pouco mais de vivências diferentes, eu acredito que a tendência é continuar assim, aumentando. Tem muita informação, inclusive as famílias mais novas, elas já recebem inclusive uma carga de informação e uma pressão muito grande dos próprios filhos, que estão recebendo o conteúdo adequado de educação ambiental, porém não encontram em suas casas esse ambiente de separação. É muito comum crianças chamarem a atenção hoje de seus pais e parentes, etc. e tal, a respeito da importância. Mas também muitas vezes a criança é desestimulada, os jovens são desestimulados porque os pais respondem: não adianta separar porque o caminhão vai misturar tudo lá, então esse esforço é nulo.
educação é a solução para tudo, né? As pessoas, a gente não pode às vezes botar culpa em mídias que promovem coisas que podem incitar a um consumismo maior ou até apologias a coisas assim mais carentes de contextos mais nobres, né? Mas enquanto tiver quem compre, e aí? A questão do quem compra está na educação, está na formação das pessoas desde a sua infância, o que ela foi recebendo durante o seu crescimento, e é nesses momentos que se faz o perfil social da pessoa, né? De onde ela está situada e tudo mais. E a gente vendo no geral, as pessoas passam a consumir mais quando elas veem outras pessoas utilizando desse tipo de ação, desse tipo de atitude para conseguir ter algum tipo de destaque ou para se encaixar, ou porque de fato são coisas às vezes prazerosas, dependendo de qual é o padrão de consumo da pessoa, né? O que falta realmente é que a gente continue investindo em educação ambiental, sobre resíduos. Tem muitas coisas no tema educação ambiental, mas que a sociedade exerça uma pressão no poder público para que a coleta seletiva realmente complete a sua função. E para isso a coleta seletiva tem que contemplar não só os materiais recicláveis, mas principalmente os materiais orgânicos, o que não foi feito até hoje. Porém, Florianópolis é pioneira nesse sentido. Então, hoje, basicamente 5% dos resíduos orgânicos já estão sendo desviados a aterros, e a ideia toda é que a gente consiga evoluir no nível de 80%, 90%, como muitas cidades já atingiram esse patamar de recuperação dos resíduos orgânicos.